Olá, olá, eu saúdo a todos meus amigos e irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Não se esqueça de curtir e compartilhar nas tuas redes sociais de amigos, para que todos os teus contatos possam estar aqui conosco, participando desse momento glorioso, de mais um momento de estudo bíblico, né? Porque aqui não tratamos de opinião própria, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente imagina, mas sim de comprovação bíblica, tá bom? Apocalipse 1:7, esse é o texto que vamos trabalhar. Vamos em frente? Vamos separar as crianças dos adultos? É isso aí. Vamos em frente, então? Vamos adentrar a palavra predestinada de sabedoria. Muito bem, eu já trago aqui então o texto e o tema pela qual iremos trabalhar nesse instante. O texto é esse, bem conhecido nosso, né? Esse que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Se lamentarão, aqui está como no futuro do presente, porque ainda aconteceria, uma vez que a revelação chegou àquela igreja antes de 70, antes da queda de Jerusalém. Muito bem, meus amigos, irmãos, você que ama estudar a escatologia bíblica, um dos grandes dilemas para a aceitação de uma escatologia já realizada para a tradição religiosa é, de fato, aceitar que todos os olhos tenham visto Jesus vindo em 70. Por quê? Eles sempre vão dizer, mas como? Como é que vocês podem asseverar uma coisa dessa, que no primeiro século não existia a tecnologia que temos hoje, pela qual eles poderiam, assim, ver, da mesma forma que os cristãos, os judeus, viram, uma vez que estavam realmente em Jerusalém? Será que vocês não param para perceber isso? Será que vocês são tão tapados ao tal ponto de não compreender o que o texto de Apocalipse 1:7 diz? Eu sempre ouço isso aqui, eu sempre leio os comentários acerca disso aqui, né? Sempre tenho lido acerca disso, e creio que também vocês sempre lidam com situações como essa, onde eles querem de toda forma em jeito uma explicação pela qual possa levar eles à compreensão de que essa vinda das nuvens foi com relação ao juízo de Jerusalém, porque vinda nas nuvens é uma linguagem de figura para uma vinda em juízo de uma nação, de uma cultura. Quando o Senhor usava uma nação inimiga para exercer juízo àquela que estava sendo ajuizada pelo Senhor. Isso aconteceu várias vezes, a gente encontra na linguagem profética dos profetas, né? E é usada essa linguagem para a destruição de Jerusalém, no caso de 70. Então, como aqueles irmãos poderão ver? Será que esse tipo de objeção, meus irmãos, desqualifica mesmo a escatologia bíblica sendo realizada e o cumprimento de Apocalipse 1:7 no primeiro século? Será que realmente? É óbvio que não. Para nós, já temos a ciência que é impossível que isso seja uma objeção plausível, que leve-nos a uma percepção de que Apocalipse 1:7 não tenha se cumprido. Porém, é necessário perguntar algo importante para os irmãos. Você que está aqui pela primeira vez, é um futurista, e tem dificuldade enquanto a esse texto, a pergunta que eu faço é a seguinte: o ver de Apocalipse 1:6 tem que ser realmente visual para que Apocalipse 1:7 pudesse ter se cumprido no primeiro século? Será que todos aqueles irmãos teriam que ver isso visualmente, eles teriam que estar presencialmente em Jerusalém para que isso pudesse ter ocorrido, uma vez que a vinda dele não foi, não ocorreu de fato global como vocês esperam? Será que teria que ser visual? Obviamente que não, meus amigos e irmãos. Não tinha que ser visual. Por quê? Porque se faz necessário a gente entender essa questão do ver, né? Verá, a palavra verá, aqui o verbo ver, né? E todo olho o verá. Então quer dizer que isso aqui tinha que ser visualmente? Será que é porque a palavra diz que todo olho o verá? Então esse ver aqui tem que realmente ser de forma
visual para atestar o que o texto diz, porque eles não podem ter visto? Absolutamente não. Isso é um equívoco pensar assim. Eu vou te mostrar por quê. Olha só, eu trouxe aqui algumas coisas interessantes para que a gente possa analisar do grego, da palavra grega para ver, né? Bota aí na tela e vocês conferem comigo que é um verbo, né? Oral, né? Oral. Ver, perceber, prestar atenção. Ver, perceber, prestar atenção. A palavra oral, no grego, para ver. É um verbo, vocês acompanham aí? Definição: ver, perceber, prestar atenção ao significado. Eu vejo, olho, experimento, percebo, discerno, cuidado. Então quer dizer que o fato de discernir, perceber, tem a ver também com a questão de ver, que é tratado no texto. Uma vez que a palavra verá é um verbo, oraor, né, que temos aqui no grego, está aqui no léxico do Strong, né, no grego, o sentido da palavra, o significado. Então, não era necessariamente ter visto, né, nada visual. Tem nada a ver que pudesse ser especificamente visual, embora que visualmente também para a palavra oral tem sentido, sim. Porém, o sentido, o significado não fica só no sentido visual, no que tange o ver, mas no perceber e o discernir. Faz parte da palavra oral, no grego. Entende, meus irmãos? Isso aqui é importante, ó. Mas abaixo você tem aqui uma definição tirada do hebraico, que tem ver, perceber, olhar, contemplar, profetizar. Eu trago aqui também outro ponto interessante que eu encontrei na Strong. Eu poderia apresentar aqui o texto todo da Strong, mas ficaria muito minúsculo, você não daria para acompanhar na íntegra, né? Então, olha aqui, ó. Uso, olha que interessante. Uso. Opa, deixa eu trazer aqui para vocês acompanhar comigo. Não botei na tela. Ontem, esse slide 2 diz assim, ó. Uso, o verbo grego oraó significa primariamente ver ou perceber, entende? Ver ou perceber. Não quer dizer necessariamente que tinha que ser algo visual, mas a percepção também dos acontecimentos devido ao que foi profetizado por João ter sucedido. Então, ver ou perceber abrange tanto o ato físico de ver com os olhos, quanto o sentido metafórico de perceber ou entender com a mente. Isso aqui é incrível, meus irmãos. Olha só, no Novo Testamento, oraó é frequentemente usado para descrever não apenas o ato de ver, mas também a compreensão ou realização mais profundas da verdade espirituais. Pode implicar uma revelação ou percepção concedida por Deus. Está esclarecendo aí, meus irmãos? Está aclarando a mente aí de você, talvez um futurista que ainda não tinha percebido isso, talvez não fez uma observação mais nítida do que diz a palavra no grego, ver, verá, né? Que é um verbo no que trata o que diz o texto de Apocalipse 7. O problema é esse, que ler e sem procurar estudar, aí dá em problemas, para uma percepção completamente sem sentido do que diz o texto. Porque acha-se que Apocalipse 1,7 diga apenas que todo olho verá no sentido visual, mas esquece que o significado de perceber, né, também tem um sentido metafórico de perceber ou entender com a mente a questão da profecia. Uma vez que os acontecimentos sucederam no primeiro século e os irmãos da Ásia Menor estavam cientes que breve tudo aconteceria, né, meus irmãos? Antecedentes culturais e históricos da palavra do verbo oraor, né, ver, lá de Apocalipse 1,7. No mundo grego-romano, ver era frequentemente associado ao conhecimento e à compreensão. O ato de ver não era apenas uma experiência física, visual, mas também estava ligado à compreensão intelectual e espiritual. Olha, meus irmãos, que coisa incrível, né? No contexto judaico, a visão era frequentemente conectada com a revelação e profecia divinas. A capacidade de ver ou perceber verdades espirituais era considerada um dom de Deus, e as profecias eram frequentemente descritas como videntes. Ou seja, os profetas eram frequentemente descritos como videntes. Então, os profetas eram vistos como videntes, não porque
eles estavam trazendo algo visual, mas a profecia apresentava um cenário pela qual eles poderiam ter uma percepção dos acontecimentos. Glória a Deus. Olha só, meus irmãos, coisa incrível. Então, você tem hoje uma informação que faltava. Na verdade, eu creio que muitas pessoas precisavam de uma informação como essa, que vai ajudar você a compreender e a entender que Apocalipse 1:7 realmente teve o seu cumprimento no primeiro século. Quando falamos que Jesus veio na nuvem do céu e todo olho viu, é porque Apocalipse 1:7 se cumpriu na queda de Jerusalém, independente de que os irmãos estivessem distante de Jerusalém e que não pudesse a olhos nus visualmente contemplar a destruição da mesma. Porém, pelo que disse João na revelação e todos os acontecimentos sucedendo propriamente a eles, o fim era próximo e tudo aconteceu de forma que deveria acontecer. E tem uma forma pela qual também a gente pode identificar que, de forma alguma, Apocalipse 1:7 poderia ou possa ainda se cumprir, porque o texto fala assim, ó, e todas as tribos da terra. Isso aqui é o que a gente mais usa para poder contestar a posição futurista de que Apocalipse 1:7 ainda vai se cumprir. Porque se Apocalipse 1:7 ainda há de se cumprir, se faz necessário comprovar que ainda exista as 12 tribos de Israel. E isso é impossível, na verdade. Para que Jesus venha em cumprimento de Apocalipse 1:7, se faz necessário que ainda existam as 12 tribos. E não existe mais, porque elas deixaram de existir quando? Em 70, quando Roma invadiu e destruiu a todos na ocasião. Entendeu agora, meus irmãos, como a coisa fica fácil? Porém, como esse argumento aqui ainda muitos tendem a manipular, porque muitas traduções muda aqui o termo, né? Bota e todas as nações da terra, né? E todas as nações se lamentarão. Não, todas as tribos. No original são tribos, não são nações. As versões atuais costumam dar uma cambalhota para poder dar a sensação de que ainda vai se cumprir, mas se cumpriu no primeiro século. Então, independente de que os irmãos da Ásia Menor estivessem distantes, não vissem visualmente, mas pelo fato de que as tribos da terra deveriam estar presentes, tem a ver com Jerusalém, as 12 tribos de Israel, né? E a palavra terra aqui se refere a Israel, isso aqui é importante você saber. Então, obviamente, não faz sentido Apocalipse 1:7 ainda está para suceder. Não, todo olho realmente viu, conforme a gente pode atestar aí naquilo que diz a palavra oraó no grego, que vimos na apresentação dos slides, não é verdade? Que bênção, né? Então veja, a palavra oraó significa ver, perceber, experimentar. Isso aqui tem tudo a ver com a revelação que João trouxe. E aqueles irmãos da Ásia Menor não poderiam estar isento do ocorrido, tá? Em Apocalipse capítulo 1:7, muitas pessoas não sabem, mas é o cumprimento, meus irmãos, de Zacarias 12:10, tá certo? Cumprimento de Zacarias 12:10, que vai dizer o quê? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olha, e olharão para aquele a quem traspassaram e o plantearão, como quem planteia pelo seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então isso aqui é o cumprimento de Zacarias 12:10, que por sua vez não pode acontecer ainda fora de 70. Por quê? Porque se você vai no contexto, no versículo 2, diz assim, ó, eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém. Então, a profecia vem tratando acerca do juízo sobre Jerusalém. Isso aconteceu em 70, e no contexto você tem essa passagem que fala que eles iriam plantear, né? Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramaria o espírito de graça e de súplica. E no versículo 11, isso aqui é incrível, olha só. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rinom no vale de Megido. E a terra planteará cada família à parte. Que terra era essa? Olha só, a família da casa de Davi, à parte, as suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã. Então, as tribos, as 12 tribos aqui você encontra ao decorrer
dos versículos que temos visto aqui. Então, realmente, estava no primeiro século, entende? A própria profecia de Zacarias 12:10 coloca o cumprimento de Apocalipse 1:7 no primeiro século, em consequência da queda de Jerusalém. Independente de que aqueles irmãos não tivessem visto essa vinda visualmente, porque a palavra oraó, como a gente viu, não defende a ideia de que esse ver do texto de Apocalipse 1:7 tinha que ser realmente visual, entende? Tem vários sentidos para a palavra oraó, para o verbo oraó, que a gente encontra em Apocalipse 1:7. A gente pode encontrar esse verbo também, sabe aonde? Lá em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro, né? Lucas capítulo 16, no versículo 23, vai dizer assim, ó: no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, o rico, né? E viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha só, no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Lembrando que isso aqui é uma parábola, tá? Isso aqui não foi nada real. É uma parábola contada para narrar uma questão relacionada à justiça mediante a fé, que Jesus está falando ali na ocasião. Então, é dito que o rico, em tormento, no inferno, viu de longe Abraão e a Lázaro. Como é que pode isso ter acontecido? Como é que ele viu? Entende? Então, isso aqui não tem nada a ver. A palavra ver aqui, tem o verbo ver, oraó, aparece aqui também, ó. Entende como é que é as coisas são? Então, quando a pessoa não pesquisa, cai no engano, achando que faz sentido que a questão de ver tenha que ser algo visual, né? Mas não, isso aqui é a parábola falando acerca de algo que não tem nada a ver com o que tinha acontecido visualmente, mas sim é algo que está sendo passado para que as pessoas percebam a questão de que aquele que estavam isento da vida eterna, condenado, não poderia de forma nenhuma ter contato com alguém que pudesse estar fora de lá, entende? Ou a possibilidade da pessoa que estaria condenada vir para a luz. É isso que o texto está tratando aqui, e lembrando que isso aqui é uma parábola, não é nada real que estava acontecendo realmente, pela qual as pessoas possam se firmar, entende? Isso aqui é importante você levar em consideração. Como também, 3 de João, capítulo 1, no versículo 11. 3 de João, capítulo 1, no versículo 11, onde também temos mais um texto para a questão do verbo oraor no grego, né? Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Como assim? A palavra visto aqui, né, é oraor no grego, tá? Mesma palavra que a gente encontra em Apocalipse 1:7, para verá, verbo que a gente vê lá. Então, ver aqui, ó, quem faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não tem visto a Deus. Mas como? Quem viu Deus? Quem viu Deus, entende? Mas é a forma pela qual o texto está expressando a ideia de que aqueles que fazem o bem vivem de acordo à vontade de Deus. Então, esses viram a Deus. Por quê? Porque tem a comunhão com Deus. Ao contrário daqueles que imitam o mal, faz o mal, praticam o mal, porque não tem visto a Deus, não tem parte com Deus. Entende? É isso que está sendo tratado aqui. Mas o ponto aqui que eu quero chamar a atenção é para o verbo oraó, mostrando que, uma vez que ele aparece aqui também nesse sentido, é o que a gente encontra em Apocalipse 1:7, mostrando que a questão não tinha que ser visual, a vinda do Senhor na nuvem do céu, pela qual os futuristas reivindicam. Mas como Jesus veio na nuvem do céu? Como ele veio na nuvem do céu? Que ninguém viu. Mas ninguém viu Jesus vindo. Quem é que viu para poder dizer? Não tinha que ver, porque a palavra oraó não traz o sentido, como estamos mostrando aqui, que tem que ver para crer, mas sim crer no que a revelação proferiram, que o fim estava próximo e esse fim veio em consequência da destruição de Jerusalém. E isso aconteceu na íntegra, o cumprimento da lei e dos
profetas. Glória a Deus? Então é isso, meus irmãos. Logo, todo olho viu a vinda do Senhor acontecendo sim em 70. Fica difícil, cada vez mais complicado para a tradição ignorar tal fato. E eu fico pasmo, porque são teólogos, líderes, homens que conhecem o grego, conhecem tudo de grego, dá aula de grego, mas ignora tal fato da palavra oraó. Eles não falam, né? Eles ignoram quando vai para debate, quando costumam falar. Por quê? Porque são teólogos de conveniência. Para vender seus cursos, é necessário continuar no futurismo. Se ensinar a verdade do grego, a aplicação do grego dentro da ótica preterista, com certeza eles não vão ter clientes para eles. Não vão ter. Quem é que vai fazer curso com um professor, ainda que seja renomado, que ensina a verdade? Não, ele tem que ir de acordo ao sistema. Ele tem que defender o que o sistema diz, e não o que a verdade de Deus diz. Eu tenho visto muito aí, muitos professores de grego, que quando a gente vê eles interpretando textos como esse, sabe muito, né? Uma linguista incrível, fala muito bem, articula bem as palavras, né? Dá um banho aqui, dá uma aula nas articulações das palavras, mas a definição completamente enganosa. Por quê? O intuito é manipular. E o preterismo completo não manipula. A escatologia consumada traz a verdade como tem que ser, porque é o que está escrito, honrando a Deus e o espírito da profecia. E ponto final, meus irmãos. Né? Então, não tem como continuar. Você, futurista, que vive protelando essa verdade, não perca mais o seu tempo. Você está perdendo tempo no futurismo. Você está perdendo tempo achando que Apocalipse 1,7 ainda vai se cumprir, porque tinha que ser visualmente, e nós, preteristas, estaríamos errados. Não. Errado está a tradição. Errado está a confissão de fé das congregações por aí. Errado estão os catecismos. Errado estão todos esses aparatos religiosos da ortodoxia cristã, que tem levado as pessoas a defenderem o erro de forma, até mesmo eu poderia dizer, ingênua, para não dizer enganosa, porque tem muitas pessoas boas que procuram viver a verdade, mas são pressionados a viver o engano. Por quê? Porque a tradição faz com que a verdade se torne mentira e a mentira se torne verdade. É algo terrível. Graças ao bom Deus que muitos irmãos estão se libertando e estão seguindo na verdade, que é a escatologia realmente já realizada. Então, como os cristãos da Ásia Menor viram Jesus de vinda em 70? Viram porque a percepção da palavra oraó, no grego, verá, não tem nada a ver com algo visível, mas também de percepção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome do Senhor Jesus. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 17. Canal Academia Preterista de Estudos.